Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Conversa de hoje, sexta-feira, 7 de agosto do ano de 2026. Mais uma semana que vivemos, ela está chegando ao seu final e o Deus que tem cuidado de nós permanece o mesmo, soberano, misericordioso, fiel à sua palavra. Quem escreveu a devocional de hoje foi o Ricardo Larsen da Silva. Ele é missionário na Espanha e deu como título a esta devocional Perspectiva. Se baseou na palavra do nosso Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso 11, diz assim: Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, pesava mais de 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês, ou para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel, deem-me um homem para que eu lute com ele. E no verso 11, quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. A forma como vemos o mundo determina nossas ações. Os soldados de Israel estavam preparados para a batalha contra os filisteus, mas titubearam quando viram o reforço que eles tinham. Afinal, surgiu um homem com cerca de 3 metros de altura, um notável guerreiro chamado Golias, que disse aos soldados israelitas: Eu desafio hoje as tropas de Israel. A Bíblia diz que Saul, rei de Israel, e todo o seu exército temeram muito. Esse monarca já havia vencido muitas batalhas, o que rendeu a ele e suas tropas renome e confiança. Quando foram expostos a alguém que parecia superá-los, eles ficaram travados por 40 dias. Por vezes, as adversidades da vida apresentam como algo gigantesco, ainda que o tenhamos ou já tenhamos vivenciado tantas situações e vencido pela graça de Deus. Há algumas que nos travam. Vale observar a perspectiva de Davi em relação a todo esse quadro. Ele chegou e ouviu as afrontas de Golias contra os israelitas. No entanto, para o jovem pastor, o exército não pertencia a Saul, mas ao Deus vivo. Ou seja, o gigante não estava afrontando Israel, mas o próprio Altíssimo. Isso fez toda a diferença no desfecho da história. Davi venceu o soldado filisteu não pela força, mas em nome do Senhor. Precisamos entender que nossa vida não pertence a nós, mas a Deus. Quando os gigantes se apresentarem diante de nós, as armas que utilizarmos terão por base o caráter do Eterno, que é protetor, que é provedor.
e nos conduz. Nele temos a graça necessária para ser mais que vencedores. A paz que excede todo entendimento e a certeza de que aquele que entregou o seu Filho por amor a nós nos dará também, juntamente com Cristo, a vitória, ainda que pareça tardia, e a seu tempo mudará a situação. Nas adversidades, nosso foco não deve estar em nossas limitações, mas no caráter de Deus e em sua soberania. Aleluia! Querido, querida, olha aí, perspectiva. Como está o seu olhar diante da sua vida, diante de cada detalhe que você tem vivido? Como está o seu olhar para com o Deus que você diz crer, para o Deus que eu digo crer? Bora pensar nisso e falar com Ele? Bora. Ah, meu Senhor, eu digo isso todos os dias e não me canso. Como é bom, como me faz bem ler a Tua palavra. Cada momento que eu me lembro, relembro ter lido, ter ouvido um servo teu falar sobre um texto bíblico, sobre rodas de compartilhar da tua palavra, em que o Senhor vai nos levando ao centro dela e nos ajudando a ter o teu olhar para aquele momento que está registrado nas tuas escrituras. Oh Senhor, como é bom essa história aqui de Davi e Golias, até aquele que pouco conhece da tua palavra, até aquele que nem teme ao Senhor, sabe da história de Davi e Golias, o menino pequeno e o gigante, e o menino com 5 pedrinhas que pegou lá no rio, pôs na sua funda e acertou o gigante tombou. Deus bendito, antes deste fato, houve toda uma afronta, um levante de um povo contra o outro, e em particular o gigante ofendendo o próprio rei e os seus comandados. E o rei se sentindo envergonhado, se sentindo de uma forma que, como ele ia fazer? Como ele ia reagir diante daquele gigante? Ele não conseguia enxergar ninguém que poderia enfrentá-lo. Mas aqui trazemos para a nossa vida, e foi o que o Senhor fez através de Davi. Não é o tamanho, não é a força, não é a grandeza de tudo que acontece que vai dar a palavra final. Não é a doença que parece imensa tomando conta de um corpo que vai dar a palavra final. Não é a juventude de alguém que dá a palavra final de que ainda teremos muitos anos pela frente. Não é um bom emprego que garante que por anos a fio entrará um bom dinheiro na casa de cada um de nós. Promoções acontecerão. Não é essa a palavra final. Como também o desemprego, como também a demissão, não é a palavra final. Deus de amor, eu quero glorificar o teu nome porque o Senhor tem nos ajudado a termos uma perspectiva celestial, olhar para tudo que vivemos e enxergarmos o Senhor como um Deus soberano, como aquele Deus que todos os dias o buscamos e o encontramos. Este Deus quem o Senhor é, Deus soberano, Deus misericordioso, Deus forte, Deus presente, Deus gracioso para com cada um de nós, seus filhos, Deus que tem mudado a rota de muitos fatos, e nós glorificamos o Senhor. Aquilo que parece que está perdido, o Senhor vem e restaura, traz a um novo tempo. Aquilo que parece estar tão certo, tão seguro, o Senhor desestrutura tudo e vai se revelando Deus. Aleluia! Oh Senhor, ensina-nos a olharmos na direção do Senhor. Ensina-nos a nos desprendermos das coisas desta terra e nos apegarmos cada vez mais ao Senhor, lendo a Tua palavra, conhecendo o Senhor, rememorando estas histórias tão fortes, histórias que afrontam o inimigo das nossas vidas, o Teu inimigo que é o nosso. Cremos no mundo espiritual,
Cremos que há quem guerreia contra nós, mas nós cremos que o Senhor é maior do que estas hostes, que demônios que se levantam contra nós, em nome de Jesus Cristo. Filhos do Altíssimo nós somos, homens e mulheres que estamos aqui aos teus pés, querendo confiar mais e mais no mover dos teus braços, guerreando por nós, nos ensinando também a guerrear quando são guerras nossas, sendo sempre um aprendizado, um aperfeiçoamento, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas adversidades, que o nosso foco não esteja nas nossas limitações, mas no teu caráter, Pai, na tua soberania, nos ajude. Como diz aqui o teu servo nesta devocional, nos ensine a confiar, nos fortaleça a nossa fé no Senhor, para que, independente da situação, nós saibamos, declaremos que é o Senhor o vencedor na nossa vida, e que somos mais que vencedores no Senhor, que somos os galhos ligados à parreira, nos alimentando da parreira, nos fortalecendo, sendo homens e mulheres firmes na tua palavra, que geram frutos bonitos, saborosos, cheirosos, que as pessoas olhem para nós em nome de Jesus Cristo e desejem ter a vida que temos, mesmo em meio às lutas, olhando para nós como servos teus, homens e mulheres que te amam, que te servem, que confiam no Senhor. Pai de amor, há alguns dias nós tivemos aí a morte de um jovem da nossa igreja, não tinha nem 40 anos. O coração dele parou. Simplesmente um infarto fulminante. Quem diria que a vida dele, a jornada dele seria interrompida agora? Casado, com uma filhinha de 7, 8 anos, menino inteligente, trabalhador, ativo na tua casa, mas o Senhor deixou muito claro a sua soberania, de que o Senhor é quem comanda a história e com propósitos santos e eternos, aleluia. Assim como eu tenho aqui a minha sogra aos seus quase 93 anos de idade, com saúde, firme na tua casa, desejosa de te servir cada vez mais. O Senhor tem prolongado os dias dela. O Senhor tem lhe permitido estar conosco, conviver conosco. É o Senhor cada vez mais declaradamente soberano, o Todo-Poderoso na nossa história, diante dos nossos olhos. Ajuda-nos, Pai, a termos a perspectiva de uma vida fundamentada no Senhor, uma vida que confia no Senhor. Ajuda meu irmão, ajude a minha irmã a se estabelecer nos teus caminhos e não mais sair dele, a nos firmarmos no Senhor, a pegarmos nas tuas mãos de Pai e caminharmos como filhos que dependem do Pai, o Pai que ama, que cuida, que traz segurança, que ensina, que adverte. Oh, em nome de Jesus, oh Pai querido, eu quero glorificar o Senhor, porque diariamente nós temos podido buscar o Senhor e achá-lo, temos podido nos derramar aos teus pés, e o Senhor tem se inclinado dos céus e como Pai nos pego no colo, nos abraçando, passando a mão na nossa cabeça, sempre no propósito de nos consolar, de nos ensinar, de nos fortificar a fé em Jesus Cristo, de conduzir a nossa jornada de maneira tal que nós sejamos verdadeiros proclamadores do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos preciosos que caminham aqui comigo, talvez muitos estejam num tempo em suas vidas com muita dificuldade em crer na sua soberania, no braço forte do Senhor de que as coisas vão mudar, de que um novo tempo virá. Tem misericórdia desses meus irmãos que estão vivendo momentos dramáticos. Intervenha, meu Deus, eu não imagino o que seja, mas intervenha. O Senhor sabe, o Senhor conhece a casa de cada um, a luta material de cada um, a luta física de cada um, a luta emocional de cada um deles, a luta psicológica, como é que está a cabeça de cada um, e a espiritual.
As guerras que teus servos têm vivido, em nome de Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor intervenha. Intervenha como Deus soberano e poderoso que o Senhor é. Intervenha na história destes meus irmãos. Ajude-os a passar do outro lado. Eles pode ser que estejam aí num turbilhão, numa roda, numa ventania que não passa, e que eles estão se perdendo pelo caminho. Tem misericórdia, Pai. Traz de volta o marido que foi embora, traz de volta a mulher que foi embora de casa, traz de volta o filho que se perdeu pelo caminho, em nome de Jesus Cristo. Reúne de novo esta família, resgata cada um. Ajude-os a se reencontrar, a se olharem nos olhos e pedirem perdão um ao outro, retomarem a vida fundamentados no Senhor, na tua santa e bendita vontade, em nome de Jesus Cristo. Faz esse milagre na casa deste meu irmão, na casa desta minha irmã que carecem que isso aconteça. Faça um milagre da cura na vida desta minha irmã que anseia ver a tua mão poderosa limpando o seu organismo, ajudando a retomar a vida. Uma vida cada vez mais santa, mais reorganizada na tua presença, em nome de Jesus. Ajude este meu irmão a se reorganizar financeiramente. Ajude a olhar na tua perspectiva o que ele deve fazer como um profissional, como um homem desta terra. Que curso ele deve fazer, que lugares ele deve procurar, de que forma ele deve se fortalecer para passar a ter o sustento da sua casa de forma honrada, em nome de Jesus Cristo. Ajude esta esposa, fala com ela, orienta naquilo que ela deve e pode ajudar esse marido, de que forma ela pode ser uma esposa útil nas tuas mãos, para que tenha um caminho próspero, bendizendo o teu nome, primeiramente glorificando o Senhor de mãos dadas e abençoando os filhos, abençoando a família em nome de Jesus. E tantos outros motivos que eu nem imagino. Que o Senhor intervenha. Intervenha, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, intervenha. Eu quero mesmo ouvir testemunhos preciosos dos teus servos, fruto desse nosso tempo aqui de oração, de busca da tua presença e de encontro contigo. É o nosso coração com o teu coração. Faz isso, Pai. Vai fortalecendo cada vez mais este nosso momento, vai fortalecendo, vai nos trazendo cada vez mais a sede de te buscar, de te achar, de te ouvir, de te servir, em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos alerte onde estamos errando, nos ensine, nos corrija. Vem conosco, Pai, em mais este dia, nos tratando, nos lapidando. Glórias e honras sempre daremos ao Senhor, porque o reconhecemos como Deus, o eu sou, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém. Aleluia, amém. Bora, meu irmão, bora, minha irmã. Como eu amo vocês, viu? Como eu fico aqui, imaginando o que é que o Pai está fazendo com cada um de vocês. Ah, como eu anseio saber do que Ele tem feito com vocês, milagres, em nome de Jesus, milagres na casa de cada um de vocês. Não esquece não, o que chegar às suas mãos no dia de hoje, faça com excelência. Beijos nas suas bochechas. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.